Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. E essa semana o título é Tomando Posse. Coisa boa, não é? A gente receber assim o resultado, a conquista feita depois de tanta luta, depois de tanta batalha, sabe? Quando você alcança aquilo que você está pretendendo, depois de um esforço, né? Às vezes longo, às vezes médio, às vezes curto, mas obteve com muito empenho. É o que aconteceu com o povo de Israel. Depois de 40 anos trilhando no deserto, eles enfim recebem a posse da terra prometida. E nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessa herança concedida, não é? Já nas gerações que vieram em seguida, porque imagina, um bebê que nasceu quando o povo estava saindo do Egito, já tinham quarentão, né? 40 anos já chegando ali em Canaã. E nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus transmite para a gente, através do que deixou escrito e relatado para a nossa vida prática, né, para o nosso conhecimento, a respeito de 3 coisas essa semana. Uma foi a conquista de Hebrom por Caleb. Caleb, que lembra que foi o único que acreditou junto com Josué, que poderia ser conquistada a terra de Hebrom, que é ali nas mediações, né, junto de Canaã. E aí ele falou assim, na verdade fazia parte de Canaã, né, nas imediações, antes do rio, vamos dizer assim, da terra prometida. E lá em Hebrom, eles foram fazer aquela sondagem, eles foram como espias daquela vez, lá no comecinho, tinha 2 anos só que eles saíram do Egito, eles foram lá, e foram os únicos que acreditaram que aquela terra seria possível conquistar. Não importava o tamanho dos gigantes, né, os anaquins enormes, o ser humano assim que foi lá espiar os homens, os 10, cada representante de uma tribo, disseram que eles ficavam como formiguinhas perto daqueles gigantes. Imagina a formiguinha perto de um ser humano, né, gente? Negócio assim, quando você imagina a comparação, é tremenda mesmo. Mas só 2, porque são 12 tribos. 10 não acreditaram e 2 acreditaram que foi Josué e Caleb. E Josué e Caleb, olha que incrível. Chegou lá, nessa terra, não tinha sido ainda conquistada, né, pelo povo de Israel, e Caleb falou assim, essa é a herança que eu gostaria de ter. A terra que nós fomos, nós 2 espiar ali, Josué, e se Deus me conceder, eu quero conquistar com a minha tribo, e nós vamos ficar com ela quando Deus prometeu e a gente acreditou, e essa terra que eu queria. E aí Josué concedeu o pedido para Caleb, e a gente vai bater um papo mais a respeito dessa conquista de Caleb, que já estava, gente, com 85 anos de idade. Já pensou? Nessa vida, quanta coisa, né? A gente tem que aprender a esperar no Senhor. E Caleb fala uma frase que é linda, que é incrível. Depois a gente estuda junto nessa semana sobre essa conquista de Caleb. Tem outra coisa que nós vamos aprender também, que é sobre a fundação das cidades de refúgio. Interessante, né? O sistema prisional do povo de Israel. Como é que Deus ensinou, como é que ele falava, como é que ele instruiu fazer no caso de um homicídio que fosse culposo. Porque você sabe, né, tem a diferença. O homicídio culposo é quando a pessoa mata alguém por acidente. Por exemplo, no trânsito, aconteceu um acidente, você não teve culpa, engraçado que é culposo o nome, né? Mas você não teve culpa quando você fala assim no geral, né? No coloquial, no dia a dia, a gente fala, não, mas a pessoa não teve culpa. Dentro das leis, dentro do direito, quando a pessoa teve culpa é melhor do que a pessoa que teve dolo, ou seja, o que é culpado não teve intenção de matar. O que teve dolo, que é chamado, teve a intenção de matar. Inclusive, a intenção, a tentativa de homicídio ou o próprio homicídio que seja doloso vai para o tribunal do júri, né, que julga essas questões.
Agora, quando não tinha a intenção de matar, ia para um local que Deus falou que eram para eles construir, chamadas cidades de refúgio, cidades-refúgio. A gente vai aprender também sobre o sistema criminal que Deus deu a instrução durante essa semana. E outro ponto que a gente vai bater um papo é também a respeito de um mal entendido que houve entre 2,5 tribos. Gente, comunicação é tudo, né? Fico pensando na Torre de Babel. O pessoal falava uma coisa, os outros entendiam outra. E está acontecendo demais, isso ou não está? As brigas enormes que acontecem, das menores dentro de casa até as maiores fora de casa também, elas acontecem por mal entendido muitas vezes. Né? A comunicação, que a gente chama de vício na comunicação, defeito na comunicação, ruído na comunicação. Você fala uma coisa, o outro entende outra. Aí vem os atritos, né, feios. Então, esses 3 pontos a gente vai bater um papo nessa semana. A conquista de Caleb, enfim, chegou aonde Deus prometeu que daria, e Deus deu, porque Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Vamos também bater um papo a respeito da fundação das cidades refúgio e, claro, o mal entendido dessas 2,5 tribos. Ali entre eles houve uma dissensão, e só porque não compreenderam direito, mas foi legal a forma que foi resolvida e que pode ser aplicada no nosso dia a dia, é claro. Juntos vamos aprendendo de Deus então, e o verso de destaque dessa semana está em Josué 14, verso 9. Aliás, leia o capítulo 14 de Josué, que é a leitura indicada, tá bom? Diz assim, ó. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, Josué falando do que Moisés disse para ele, né? Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Que lindo, né? Josué relembrando as palavras de Moisés para ele, que tinha sido fiel, e por isso a terra que ele pisou seria dada realmente por herança para ele. Palavra dada, palavra cumprida. E assim é o nosso Deus. Que Deus cumpra as suas promessas na sua vida hoje, tá? Tem incríveis promessas que Ele deseja cumprir. O povo de Israel rodou. Tem muitas vezes coisas que nós impedimos que Deus realize suas promessas em nós, porque não somos inteiramente fiéis como Josué. Porque quando somos, Ele está ansioso para cumprir suas promessas, para nos ajudar hoje. Então, consinta, permita que Deus cumpra suas promessas em você, e o dia será uma bênção, a semana será uma bênção. Aliás, o mês que está começando, já estamos em setembro, será cheio de bênçãos. Um grande abraço para você, fique com Deus, não se esquecendo de dar um pulinho no YouTube, no nosso canal, dar lá um joinha. Sabe que esse seu clique no like ou joinha, né, na mãozinha lá no positivo, significa que você gostou, e outras pessoas poderão ver isso. Quanto mais pessoas derem um cliquezinho ali no final no YouTube, outras pessoas se interessarão em ouvir da palavra de Deus. Então compartilhe o bem, se inscreva no canal, indique para outros se inscreverem, e vamos juntos aprender do nosso Pai, que quer dar lições maravilhosas para que a gente viva bem. Afinal, não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.